Olá, pessoal! Bem-vindo ou bem-vinda à parte 59 da série de conceitos de programação. Hoje será a terceira parte do exercício 10, estoque 2. Então, vamos começar. Após eu pegar a quantidade de entrada, o count underline entrada, vou pular linha, dar 2 enters aqui, vou colocar um C, abre e fecha parênteses, que vai ter o vet underline qtd underline estoque na posição I for igual a 0, então, senão, enfim, C. O estoque vai ser igual a 0 em duas situações. Ou, se eu for colocar a primeira vez o valor, ele vai vir 0 por padrão. Então, por exemplo, é um novo produto, não tenho nada no estoque, ele vai vir 0. Ou, se por acaso houver uma venda total dos produtos, sendo reserva ou retirada, ou se houver uma transferência total dos produtos que haviam em estoque. É uma situação em que eu zerei o estoque e, neste caso, eu não posso ter mais uma saída, porque eu não tenho como transferir um produto ou vender um produto que não tem nada em estoque. Aí, como que vai funcionar? O código underline estoque, que tem o produtos em estoque, produtos vendidos e reservados e produtos vendidos e retirados, ele vai vir direto o valor 1, que é o produtos em estoque, que é o único que tem o tipo de alteração de entrada, e a variável tipo underline alteracal vai vir com o E atribuído. Ele não vai permitir fazer uma saída, que neste caso ele poderia fazer uma transferência entre os centros de distribuição, ele não vai poder fazer, porque ele não tem estoques do produto. Nesta parte do C, só vai ter esta atribuição precisa, para não haver nenhum erro de vender produtos que não tenham em estoque. Dentro do senão, eu vou ter um outro C, porque eu tenho 3 opções. Se ele vir zerado, eu não tenho nenhum produto em estoque, eu tenho como fazer alterações. Se ele vier maior do que 0, eu também tenho como fazer alterações. E se ele vier menor do que 0, por exemplo, houve algum erro em algum momento e ficou menos 5, por alguma falha de alguém, uma falha no sistema, aconteceu de ficar um valor negativo no estoque. Então, eu tenho que ter uma atenção diferenciada para esse valor negativo, sempre procurando tratar erros. A minha segunda opção agora é C vet underline qtd underline estoque na posição I for maior do que 0. Então, vai ter um senão e um fim C. Caso eu tenha produtos em estoque, eu tenho que mostrar para o usuário aquele menu de controle de estoque, porque aí eu posso alterar os produtos, ou produtos em estoque, ou produtos vendidos e reservados, ou produtos vendidos e retirados. Vou dar um Ctrl V aqui. Aqui eu vou colocar um escreva L, abre parênteses, abre aspas, fecha parênteses, dou um escreva L para pular linha aqui, nos tracinhos de baixo dou um escreva L, abre parênteses, abre aspas, fecha parênteses. Antes eu coloco um escreva L e depois também eu coloco um escreva L. Nesta parte aqui do produto, é a mesma coisa que aconteceu dos materiais. Eu coloquei aqui o 1, coloquei o tracinho, coloquei o espaço, coloquei o tracinho, outro espaço e escrevi produtos em estoque, vendidos reservados, vendidos retirados e já está até identado. Neste caso aqui, a indentação não vai fazer diferença, mas eu vou utilizar este mesmo vetor para mostrar o menu da mesma forma que eu coloquei aqui no materiais disponíveis. Eu vou fazer um para I de 0 até, neste caso aqui são 3, menos 1, 2, passa, vem para, colocar um escreva L, abre, fecha parênteses, dentro eu colo o vet underline tipo underline control underline stock na posição I
Somente isso, porque aí ele já vai aparecer os produtos em estoque, não precisa colocar o ponto e vírgula e o ponto. Pulo a linha, coloco os tracinhos, pulo a linha. Depois, da mesma forma que foi um dos materiais disponíveis, o controle de estoque, eu vou solicitar um código para o usuário. Então, vou colocar um escreva L, abre parênteses, abre e fecha aspas, fecha parênteses, coloque informe o código do estoque, dois pontos, espaço, não é escreva L, é escreva, e aqui eu vou dar um leia, variável código underline estoque. Pego esta parte aqui do pula-linha, coloco os tracinhos pula-linha. Vou ter que tratar também este código, então coloco enquanto código underline estoque for menor do que 1 ou código underline estoque for maior do que 3. Faça enquanto vou pegar esta parte aqui, dar um Ctrl C, um Ctrl V, dentar aqui rapidinho, escreva L, abre parênteses, abre fecha aspas, fecha parênteses, código inválido, exclamação, informe novamente o código do estoque e lê a variável código underline estoque, pula a linha, coloca os tracinhos, pula a linha. Nesta parte do C vai ter só isto. Agora eu vou para o senão, que é o caso de haver algum erro e ter um valor negativo. Eu vou dar um escreva L e vou colocar só uma informação para o usuário. Quantidade de produtos em estoque é inválida. Que nesta mensagem também pode acontecer se caso a pessoa colocar um caractere inválido ou uma letra. Aqui encerra o fim C, o outro fim C e o fim para. Neste para só vai ter isso. Eu dou 2 enters, continuo na parte do repita até. Após ele ter informado o código do estoque, eu vou fazer um escolha caso para saber qual estoque que eu vou alterar. Produtos em estoque, produtos vendidos e reservados ou produtos vendidos e retirados. Escolha código underline estoque em escolha caso 1, caso 2, caso 3. No caso 1, eu vou colocar C tipo underline alteracal por igual vazio ou tipo underline alteracal por igual a S. Então, eu vou colocar um fim C. Após ele fazer uma entrada, eu vou limpar a variável e deixá-la com valor vazio. É um caso que ele pode cair aqui ou o usuário colocar S direto. Eu vou ter que mostrar para ele o menu do tipo de alteração, porque os produtos em estoque eu posso ter a entrada ou a saída de produtos. Eu vou colocar, então, escreva L, abre e fecha aspas, fecha parênteses. Vou pegar aqui dos materiais disponíveis, lá no Ctrl V, colocar tipo de alteracal, dar um escreva L, pular a linha, dar outro escreva L, abre parênteses, abre, fecha aspas, fecha parênteses. Neste caso, eu não coloquei nenhuma variável e não tem nenhum valor dentro de um vetor, porque eu só vou utilizar este menu nesta parte e vai ser dentro de uma variável. Então, não precisa eu colocar um valor específico dentro da variável, como se ela fosse, na verdade, uma constante, porque eu só vou utilizar aqui. Eu vou colocar o E, tracinho, entrada de produtos no estoque. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Vou colocar um S. Saída de produtos do estoque. Eu vou ter essa parte do pula-linha, coloco os tracinhos pula-linha. Um Ctrl C, um Ctrl V. Vou só identar aqui rapidinho. Dos tracinhos aqui faltaram 2, eu fiz o teste aqui, eu coloquei um antes e um depois, aí ficou identado certinho, retinho. Após mostrar o menu,
eu vou ter que solicitar para que o usuário me informe o tipo de alteração, pular a linha, colocar os tracinhos, pular da linha, fazer a tratativa. Como eu já fiz 2 vezes esta parte, eu vou pegar toda esta parte aqui, até a tratativa, dar um Ctrl C, um Ctrl V, vou só indentar aqui rapidinho, mudar a frase. Então, escreva, informe o tipo de alteração que será realizado. Vou ler a variável tipo underline alteracal. Pulalinha, coloco os tracinhos pulalinha. Aqui vai ter uma certa diferença, enquanto tipo underline alteracal for diferente de e tipo underline alteracal for diferente de S. Aqui, por não ser um intervalo de valores, eu coloco E, porque qualquer valor que eu colocar vai ser diferente de E diferente de S. Então, eu tenho que colocar o E. O OU eu utilizo só quando é de números, neste caso aqui, porque o número 0, por exemplo, ele é menor do que 1, só que ele não é maior do que 3. Ele vai dar verdadeiro aqui, no caso e daria falso aqui. Então, um V com um F no E dá F e nunca cairia no enquanto, porque é uma faixa de valores. Um valor ou ele vai ser menor do que 1, ou vai estar entre 1 e 3, ou vai ser maior do que 3. Agora aqui ele tem que ser especificamente ou o E ou o S. Quando eu tenho neste caso que tem que ser ou um ou outro, aí eu coloco o E, porque os dois têm que dar falso para eu cair na tratativa. Se um dos dois derem verdadeiro, a condição E vai dar falsa e ele não vai cair na tratativa. Então, são lógicas diferentes. Aqui eu vou colocar escreva L, tipo inválido, informe novamente o tipo de alteração que será, vou tirar aqui, tá só um espacinho, coloco um enter, escreva, abre parênteses, abre, fecha aspas, fecha parênteses, realizado. Aqui eu coloco um E, traço S, 2 pontos, espaço. Eu esqueci de colocar esta parte aqui, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, para ficar mais explícito para o usuário que eu tenho o E e o S. E vou ler a variável tipo underline alteracal. Pulalinha, coloco os tracinhos, pulalinha. Neste C, eu vou ter só isto. Agora, eu preciso de um C que indique que o tipo de alteração seja entrada, porque aqui eu fiz vazio ou saída. No caso de entrada, o que ele deveria fazer? Eu poderia colocar no senão, mas como se trata de um caractere e não um caso de menor do que 0, ou maior do que 0, ou igual a 0, eu prefiro fazer separado os Cs, porque aí fica mais específico. Aqui é igual a vazio ou igual a S, senão ele tem que ser específico o E, porque senão qualquer outro valor ele cairia no senão, daria como e não passaria pela tratativa. E se caso ele ver diferente de S, ele tem que conferir se ele vai ser igual a I e não imediatamente cair no senão. Por isso que eu tenho estes Cs separados. Então, vou colocar C, abre e fecha parênteses, tipo underline alteracal for igual a E, então, tem o fim C, eu vou ter um para I de código underline produto menos 1 até código underline produto menos 1, mesmo esquema de informar uma posição exata do vetor, passa, vem para, aqui vou dar um escreva, abre parênteses, abre fecha aspas, fecha parênteses, colocar digite a quantidade do material. Então, um tracinho, espaço. Na outra linha, vou dar um escreva, abre e fecha parênteses. Eu vou pegar
o nome do material. Então, vou pegar o VET underline nome underline produto. Vou colar aqui na posição I, colocar a vírgula, abre e fecha aspas, espaço, tracinho, espaço, que entrou no espaço. Na outra linha eu coloco escreva, abre parênteses, abre e fecha aspas, fecha parênteses, estoque ou 0 para sair. 2 pontos, espaço, enter, coloco leia a variável QTD underline entrada, porque o usuário já me informou qual produto que ele quer alterar. Ele já me informou que formato que ele vai fazer do controle de estoque, se é produtos em estoque, se é vendidos e reservados ou vendidos e retirados. Falta ele informar quanto que entrará em um destes formatos do estoque. Após isso, eu pulo a linha, coloco os tracinhos, pulo a linha. Então, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo será a parte 4 do exercício 10, estoque 2. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!